Olá, meus irmãos, tudo na paz? Neste vídeo eu quero falar sobre o cristão e o envolvimento financeiro. Calma lá, eu não vou pedir dinheiro para você, não vou colocar o número da minha conta no final do vídeo, por isso eu gostaria muito que você acompanhasse esse vídeo pela importância quando nós falamos no que diz respeito a dinheiro, finança, economia e de tantas dúvidas que alguns cristãos têm relacionado a este assunto. Portanto, eu me proponho aqui a fazer a leitura de alguns textos e a gente retirar dos textos os princípios. E a gente vê, eu vou antecipar aqui, que não é possível um cristão viver uma vida cristã adequada e coerente sem envolver as questões econômicas. Então, eu vou partir disso e mostrar isso para vocês em várias situações da Bíblia. Por quê? Porque tem muitos cristãos hoje que questionam a questão do dízimo, da oferta. Então, como lidar com isso? Então, antes de falar especificamente de dízimo, eu quero falar de uma forma geral, de um envolvimento econômico e financeiro do cristão. Entenda isso. E eu não vou usar nesse vídeo o texto de Malaquias, que é normalmente o que vemos acontecer. Nós vamos ver esse princípio no Antigo Testamento, em alguns textos, e como o Novo Testamento lida com isso, e como então a gente deve organizar o nosso coração em torno disso, dos princípios bíblicos relacionados à questão do nosso envolvimento financeiro. Tudo bem? Então acompanha comigo. Não vou pedir nada para você nesse vídeo, como eu estou falando, eu quero aqui ajudar a colaborar na reflexão para a gente poder, de uma forma equilibrada, entender sobre esse assunto. Então, o tema, o cristão e o envolvimento financeiro. Vamos ver um pouquinho, apesar de eu falar que não vou falar especificamente de Malaquias 3, mas vamos ver a questão do dízimo, antes da lei. Uma das coisas é, o dízimo é lei, é da lei. A lei não existe mais, então não tenho que cumprir o dízimo. Calma lá e vamos ver se isso faz sentido ou não. Primeiro, nós temos que entender que antes de Deus estabelecer a lei mosaica e colocar dentro da lei o estabelecimento ali, normatizar a questão dos dízimos, o dízimo já existia, já foi feito, já foi uma ação feita com propósitos específicos e não em obediência a uma imposição legal. Na verdade, foi feito justamente por Abraão e alguns patriarcas, nós vamos ver mais do que um, não só Abraão. E Abraão, por exemplo, o pacto que Deus faz com Abraão, com a aliança, nós sabemos que tem a ver com o proto-evangelho, algo que já estava anunciando a aliança da graça já, antes da lei mosaica, que também colabora com o pacto, a nova aliança, a gente não vai entrar nisso agora. Mas olha só, Gênesis 14. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Rapidamente, esse Melquisedeque é justamente um tipo de Cristo. Se você olhar em Hebreus, fala que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma antecipação da figura do Cristo. Tá? Por isso nós falamos que ele é um tipo, na teologia é assim que fala. E o antítipo, aquilo que esse tipo aponta, ele é uma sombra para a substância que é o próprio Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então o que está acontecendo é uma antecipação já que o envolvimento financeiro e econômico de alguém está sendo dedicado ao sacerdócio, que seria um sacerdócio da nova aliança, e não da lei. Então, uma primeira observação. Vamos mais um pouquinho. Jacó, depois de ter o sonho com uma escada que chegava ao céu e via anjos de Deus subindo e descendo por ela,
Lembra desse texto? Se você ler Gênesis 28, ele vai concluir aqui com algumas questões do texto, versículo 19 a 22. Jacó faz o quê? Ele chamou aquele lugar, esse lugar onde ele teve essa visão, essa experiência, Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto. Ele disse assim: se Deus for comigo e me guardar nesse caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus. Por isso, Betel, casa de Deus. E certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Jacó também, em um momento de voto, de devoção, de culto, de aliança, de compromisso com Deus, de gratidão por aquilo que Deus daria a ele, ele promete a Deus dar a Deus a 10ª parte daquilo que Deus dava a ele. E quando nós falamos Deus dava a ele, é obviamente aquilo que Jacó conquistava com o seu esforço. Porque na cabeça desses homens, a força que eles tinham para adquirir riquezas vinha de Deus. Então, o que eles conquistavam era, sim, uma dádiva de Deus. Esse é o entendimento. E quando eles, então, colhiam isso, da forma que fosse dos negócios, rebanho, plantio, a plantação, a 10ª parte, então, estava sendo dedicada a Deus como culto, como gratidão, como compromisso deles e devoção. O envolvimento financeiro aqui, econômico, faz parte da gratidão, do culto a Deus, tanto em Abraão, prefigurando inclusive a graça no sacerdócio de Melquisedeque, tanto agora em Jacó. Então, não é verdade que o dízimo é uma questão da lei. Ele já existia, ele não tinha sido implantado como uma normatização, uma imposição ao povo judeu, como aconteceu na época da lei. Mas o princípio é pré-lei e, inclusive, prefigura já uma situação da época da graça, como nós vemos com Abraão e Melquisedeque. Tá ok. Vamos ver, então, agora um pouquinho do envolvimento financeiro no Novo Testamento. Primeiro, Mateus 10, de 9 a 11, quando Jesus dá a missão dos discípulos. O que Jesus fala? Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Por que Deus fala, Jesus, fala aos discípulos que ele estava comissionando, ele estava enviando na missão de pregar o evangelho, de pregar e anunciar sobre o reino de Deus, dessa missão que eles tinham e que a igreja tem? Por que Jesus fala não leve dinheiro sobrando, não leve provisões para vocês conseguirem sobreviver, nessa caminhada toda, não precisa fazer estoque financeiro para isso? Por quê? Porque eles seriam sustentados de outra forma. Que forma? Alguns falam, por Deus. Sim, sempre é por Deus, tudo vem de Deus, mas Deus criou um mecanismo para o sustento desses homens. Esse dinheiro não caía do céu, a comida não caía do céu. Ela foi criada um sistema de manutenção, porque esses homens são vistos por Deus, apesar da nossa sociedade às vezes não ver assim, como trabalhadores. Então, quem prega o evangelho é visto como um trabalhador do reino de Deus, que merece o seu sustento, o seu salário, a sua honra, nós vamos ver, que é a recompensa do trabalho. E Jesus estabelece esse princípio muito aqui no início, e ele diz assim, por quê? Digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Tem outros textos em Lucas que vai esclarecer que eles serão sustentados, então, pela casa onde eles estão.
pelas pessoas que estão recebendo a mensagem do Evangelho, se tornam ali responsáveis pelo sustento desses trabalhadores do reino de Deus, não só para sustentá-los, como nós vamos ver agora adiante, como para continuar enviando essas pessoas no cumprimento da pregação do Evangelho. Então vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 9, de 3 a 14. Paulo escreve, tá? Ele está falando da defesa dele que ele faz. Ele fala assim para os coríntios: esta é a minha defesa para com os que me acusam. E ele pergunta para os coríntios: não temos nós, olha só a palavra que eu grifei, o direito de comer e beber? Paulo está perguntando à igreja que ele estava escrevendo: eu não tenho o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Que Paulo, ele não tinha aqui esposa, mas ele está falando de um direito que aqueles que estão em missão, em viagem, pregando o evangelho tinham. Ele tinha direito de comer, mesmo sem trabalhar secularmente, e beber, se sustentar, sobreviver. E ele tinha o direito não só de fazer isso consigo mesmo, mas levar inclusive a sua esposa e ela também ser sustentada. E ele pergunta ainda no versículo 6, ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Então, o que nós temos que entender? É um direito dado pelo princípio da pregação do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, que anuncia o Evangelho, que está cumprindo a missão da igreja, é um direito dele de não trabalhar em outros setores, ser mantido por esse sistema que Deus está montando para ele se sustentar. Óbvio que aqui a gente vai entender o que está acontecendo, por que Paulo está falando isso. No 7 ele fala assim: quem serve no exército à sua própria custa? Que soldado vai para a guerra? Ele está comparando quem? Aquele que está pregando o evangelho ao soldado. Então, que soldado vai para a guerra e custeia a sua guerra? Não, é quem está mandando ali e para quem ele está representando, a nação, vinda dos impostos da nação ali, que vai pagar o sustento dele na guerra. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ninguém. Todo mundo que planta a vinha vai comer, vai usufruir do seu trabalho. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso, digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito, olha só, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. O que é isso? Não fecha a boca do boi quando ele está trabalhando, deixa ele se alimentar, até o boi pode se alimentar. E aí ele diz assim, será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Ele está falando o seguinte, se eu estou trabalhando na lavoura de Deus, que essa é uma metáfora que ele usa, eu tenho o direito de comer dessa lavoura, de me sustentar no meio. Lavouras são essas pessoas que ele está semeando o evangelho. Eu tenho o direito de ser sustentado e outros que estão fazendo isso por essas pessoas, por essas igrejas que estão usufruindo do meu ensino e da minha pregação. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, preste atenção, meu irmão. Se eu semeio em você coisas espirituais, se a tua igreja que você frequenta, os seus pastores, estão semeando coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Meu irmão, não tem jeito de não envolver as questões financeiras. Como não colher de você a sua igreja, que discipula você, que pastoreia você, que cuida, que te leva ao ensino da palavra, a vida com Deus, que leva o evangelho a você, que tem o poder para salvar você e te reconciliar com Deus? Como essa igreja não pode ter o direito de usufruir das questões materiais e econômicas vindo de você? Meu irmão, não tem como fugir disso. Não tem como.
Isso fica, a questão dos 10% fica pequeno diante da verdade. Deve haver um compromisso financeiro. Esse é o que eu quero deixar claro nesse vídeo com você. Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais, mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que esses direitos que ele fala que tem, ele não usufruiu da igreja de Corinto especificamente. Inclusive, em alguns momentos que ele estava pregando para Corinto, ele estava sendo sustentado por outra igreja. Então a igreja de Corinto estava falhando com Paulo, mas por questões da cultura e da mentalidade do Corinto, que não tem como eu entrar agora, Paulo entende que ele não ia usufruir desse direito porque seria um obstáculo ao evangelho, também não vou explicar por que agora. Mas existe uma questão contextual, que ele abre mão desse direito de levar muitas vezes companheiro, do alimento vindo de Corinto, do dinheiro, das coisas materiais vindo do próprio povo que ele está ministrando, para que o evangelho alcançasse o coração dos coríntios. Tá? Então, uma renúncia de Paulo, de um direito que ele tinha. Versículo 13. Inclusive, foi a época que ele fala, ele fez tenda com Áquila e Priscila, que eram justamente da cidade de Corinto, onde ele fica na casa deles ali. Versículo 13. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? Isso aí, simples, desde o Antigo Testamento. Todo mundo que trabalha com as coisas sagradas comem, usufruem das questões materiais daquilo que está trabalhando. E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Então, todos os sacerdotes que ofereciam coisas no altar comiam daquele sacrifício, se alimentavam, tinha a parte que era dos sacerdotes. Assim, o Senhor também ordenou. Olha de onde ele tira o princípio, lá do Antigo Testamento. Então, o que nós temos que entender? Que apesar de algumas coisas serem leis, e hoje não é lei, fica e permanece o princípio. Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho. Ele está comparando aquele que anuncia o Evangelho com aquele que trabalha no templo, com as coisas sagradas, e aquele que ministra o altar. Então ele diz, assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho, e o que é isso? Do mesmo jeito que vive do altar e do templo. Que se alimentem do sustento vindo das pessoas e da igreja cristã pregando o Evangelho. Eles têm esse direito, e esse é o princípio estabelecido não por Paulo, por Jesus, que Paulo está desenvolvendo aqui. Mais um pouquinho, fica comigo aí. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. A palavra grega aqui é timês. A palavra timês é preço, valor, honra. A honra aí tem a ver com a questão financeira. Ele está falando de salário. O contexto é esse, você vai ver um pouquinho mais para baixo. Os presbíteros que governam bem, nós podíamos dizer, então, traduzindo aqui, devem ser dignos de duplo salário dobrado daquilo que pessoas na sociedade ganhavam para um trabalho, que o presbítero, né, tenha uma honra a mais ainda se ele fizer bem o seu governo. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Aquele pastor só faz isso, ele só prega e ensina. Meu irmão, nós somos cristãos. A nossa mente deve ser moldada pela palavra de Deus e não pelos conceitos do mundo. Então, se eu só prego e só ensino, isso é só. Na verdade, esse é o propósito maior. Os apóstolos levantam, no início da igreja ali em Atos, diáconos, para que eles não deixassem a pregação da palavra e da oração, para não tomar aquilo que era a missão principal deles naquele momento, de anúncio do ensino, da pregação da doutrina cristã. Se você tem um pastor que te ensina a palavra adequadamente, esse pastor honre, principalmente no tempo que nós estamos, onde a gente ouve um monte de heresia.
Honre esse pastor com dupla honra, honra material. Que ele sinta paz no sustento dele e da família para continuar ensinando e pregando o evangelho. Aí ele continua. De novo ele cita 18. Porque a escritura diz, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. E o trabalhador é digno do seu salário. Ele está falando do trabalhador do evangelho. Por princípio, então, quem semeia coisas espirituais tem o direito de colher coisas materiais. Releio esse texto, 1 Coríntios 9:11. Se semearmos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? A resposta é óbvio que não, porque esse é o princípio. Romanos 15, 26 a 27. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Os santos de Jerusalém estavam passando dificuldade por uma fome que acometeu a cidade de Jerusalém. E aqui, então, Paulo ele está trabalhando com o conceito de uma oferta para ajudar os irmãos em necessidade, os santos, né, os irmãos lá de Jerusalém. Mas qual o princípio que ele usa? Olha que interessante, versículo 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são com eles. Então, o pessoal da Acaia e da Macedônia são devedores aos irmãos de Jerusalém. Mas deve o quê? Por quê? Se os gentios, que era o pessoal da Acaia e da Macedônia e outros, participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha o argumento de Paulo para os irmãos da Acaia e da Macedônia, gentios cristãos, a ajudarem os judeus de Jerusalém que estavam em necessidade. Que os gentios usufruíram da bênção espiritual dos judeus. Como você usufruir da bênção espiritual do judeu, nada mais justo de retornar a eles, por princípio, uma ajuda material. Leia o texto, que é exatamente essa argumentação de Paulo. Mais um pouquinho, Gálatas 6,6, para encerrarmos esse princípio. O que está sendo instruído na palavra é um dever, repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Coisas aqui boas são coisas materiais, meu irmão. O princípio é esse. De novo, se uma igreja, uma comunidade de pastores está instruindo você na palavra, você tem o dever de repartir com eles coisas boas e materiais. Exatamente esse é o princípio. Pega tudo o que eu estou falando, não está fora de contexto. Isso tem uma linha de raciocínio desde o fundamento da missão de Jesus, com Paulo, com o direito apostólico, agora daquele que instrui do princípio de retorno aos judeus de Jerusalém, porque foram bênçãos espirituais, você deve coisas materiais. Analise isso com cuidado, com carinho. E veja, não tem como ser cristão e não envolver o seu bolso na obra de Deus. Não envolver as suas finanças e as suas economias. Não é possível de uma forma coerente e consistente com a fé que nós e o compromisso que nós falamos ter com Deus. Provisões para o trabalho da pregação do Evangelho. Vamos mais um pouquinho aqui, 1 Coríntios 16, 6 a 11. Talvez me demore convosco algum tempo. Paulo está escrevendo de novo a Coríntios. Ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. O que Paulo está falando para os coríntios? Eu vou passar um tempo aí, e a finalidade é depois que eu passar o tempo que eu tiver que passar com vocês, vocês me encaminhem para onde eu for. Como encaminhar? Mandar tchau? Tchauzinho, Paulo, pode ir embora. Estou te encaminhando aqui, o caminho é esse. Não, meu irmão, ele está falando de sustento de alimento, suprimento para a viagem, companheiros de viagem, toda a necessidade de viagem que Paulo tinha. Os discípulos não viajavam sozinhos. Jesus deu a ordem, vão de 2 em 2. E Paulo também não viajava sozinho, ele estava com Barnabé, não é isso?
com João Marcos, com Silas, e assim vai. Priscila, com Áquila, com Timóteo. Então, porque era um princípio e nenhum outro apóstolo. Inclusive, disse que Pedro viajava com a esposa e provavelmente com um companheiro, e mais de um. Então, nunca só. Então, eles precisavam, em alguns momentos, a provisão não só de dinheiro e alimento, como eles precisavam a provisão de companheiro. Então, estava incluso na noção de encaminhar todas essas questões. 7. Pois dessa vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. 10. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. O que Paulo está falando? Cuide de Timóteo. Cuidar de que sentido, meu irmão? Hospedagem, sustento, vestimenta, tudo o que Timóteo necessitava para hospedagem, para chegar, para ficar e para ir. Cuide de Timóteo do jeito que vocês cuidam de mim, porque ele também trabalha na obra do Senhor. 11. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Que irmãos? Os companheiros de viagem que aquela igreja estaria enviando junto com Timóteo. Mais um pouquinho. As provisões para viagens missionárias, normalmente, como eu já disse, só que frisando, incluíam alimento, dinheiro e companheiros de viagem. Filipenses 4, de 14 a 19, diz assim: Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber. Paulo ia dar o quê? As coisas espirituais. E receber o quê? As materiais. Mas somente vós. É uma gratidão de Paulo à igreja, aos filipenses, porque somente os filipenses ajudaram Paulo no seu sustento aqui, na sua colaboração. Então, olha só, 16. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades. Não só uma vez, mas duas. Então ele estava lá na cidade de Tessalônica, ministrando em Tessalônica, e quem estava sustentando Paulo era os filipenses, quem estava cuidando de necessidades de Paulo. 17. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes. Então, a igreja de Filipenses tinha enviado suprimento para Paulo em abundância por um irmão chamado Epafrodito, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Algumas perguntas para você refletir. Como Jesus foi sustentado? Nem toda hora ele fez milagre de multiplicar pão, meu irmão. Mulheres sustentaram Jesus. Jesus foi sustentado de uma forma natural e sem o trabalho, muitas vezes, para isso. Ele mesmo viveu dessa forma. Como os apóstolos, missionários, presbíteros foram sustentados. Nós já vimos já. Quem custeou as cartas que Paulo escreveu? Vou dar um exemplo. Quem custeou a carta aos Romanos? Levantaram o custo da carta em dólar. Se essa carta, com aquele material da época, né, fazendo toda a transcrição com o valor da época para o dólar, se eu não me engano, $2.270 é o custo da carta. Alguém custeou, não foi Paulo. Provavelmente, conta ali os estudiosos, que foi uma mulher chamada Febe. Não só custeou, como foi enviar a carta. Demorava em torno ali para essa carta chegar ao destinatário uns 20 dias. Tem uma variável por terra ou marítimo ali que dava um pouquinho a mais ou menos, mas é mais ou menos ali essa quantidade de dias ali. E Febe, então, paga a carta, banca toda a carta, a pessoa que estava escrevendo para Paulo, né,
todo o material que foi colhido para a elaboração dessa carta, tinta, o pergaminho, o envio, tudo que você pensar foi custeado. Então, olha só, alguém está fazendo parte da obra missionária com Paulo, economicamente falando. E hoje é diferente? Não é diferente. Quem custeou as viagens para que as cartas fossem entregues? E assim vai. Fique aí para reflexão. Observações finais, antes de um outro princípio aqui. Gente, preste atenção aqui nessa observação. O apego às riquezas terrenas podem matar a semente do evangelho em nós. O apego às riquezas terrenas podem matar a semente do evangelho em nós. Você pode ler isso de uma forma mais calma lá na parábola do semeador, que Jesus conta em Mateus 13. No versículo 22 diz assim, um dos solos. O solo, que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Tantas pessoas, semeado a palavra e o evangelho, estão ainda sufocados pelo valor, o amor, e dando mais valor do que a própria palavra de Deus às riquezas dessa terra. Então isso pode matar a semente do evangelho, o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais e não deixar isso no seu lugar certo. E inclusive servir a Deus com as questões econômicas que nos vem, que nos é dada pelo próprio Deus. As riquezas podem se tornar outro Deus na vida de muitos. Mateus 6, 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. É aqui, a gente podia falar, pelo menos em português, aqui um imperativo, não ajunteis. Se considerarmos o imperativo, o ajuntar tesouro, no sentido de acúmulo, é pecado. As pessoas que vivem para acumular riqueza e tesouro na terra, meu irmão, você está fora do evangelho e da ordem de Cristo. Nós estamos pecando contra Deus. Mas priorize, tenha como prioridade ajuntar tesouros no céu, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Em Mateus, ainda no versículo 24, 6, 24, Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como você ficar servindo a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. De quem ele está falando? Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Ou você vai se dedicar a Deus e desprezar as riquezas no sentido de ser senhor da sua vida, ou você vai se dedicar ao senhorio das riquezas, que domina a sua vida e você serve, e desprezar a Deus. Cuidado, para que a dificuldade tua em se relacionar financeiramente com as coisas de Deus não seja porque as riquezas já estão apagando o evangelho e se tornando um outro senhor na sua vida. Aqui nós temos, por último, o princípio da mordomia cristã. Mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence a outro. Isso é o conceito de mordomia. Se eu entendo que tudo pertence a Deus, nada é meu. Esse é o princípio da mordomia cristã. Tudo que temos e usufruímos nessa terra pertence a Deus. Nós somos somente mordomos. Cuidamos e administramos do que não é nosso, o que é de Deus. E nós vamos prestar contas por essa administração. 1 Coríntios 4, 7. Embora sempre falemos sobre as coisas como nossas, a realidade é que tudo que temos e tudo que somos pertence a outro, a Deus. Como disse o apóstolo, no texto que eu citei, que tens tu que não tenhas recebido? Pois nós não temos nada que não venha das mãos do Criador. Portanto,
Foi de Deus que recebemos nossa vida e tudo que há nela, e somos responsáveis por isso. Temporariamente, ou seja, até que Deus os exija de nós, somos mordomos dessas dádivas, desses dons. Embora a mordomia seja frequentemente associada só ao dinheiro, ela tem sido descrita memoravelmente como que incluindo o nosso tempo. Então, que jeito que você administra o seu tempo? Ele é de Deus, Deus está te dando. Os talentos e riqueza. Mas a mordomia não diz respeito apenas a sermos bons administradores de nossa agenda, nossas habilidades, nossas coisas. A disciplina da mordomia bíblica nos chama a usar todas essas coisas da maneira como o Senhor quer, a empregá-las para a sua glória. Esse é o princípio cristão. No entanto, ninguém pode ser um mordomo no sentido bíblico se antes disso não entende o Evangelho, a história do que Deus realizou por meio da vida e da morte de Jesus Cristo. Meu irmão, para encerrar, se Jesus é o seu dono, o Senhor da sua vida, o teu dinheiro também não te pertence. Administramos o que é dele. Se nós temos um compromisso de fato e de verdade com o Evangelho e com Cristo, o teu dinheiro, a sua economia deve fazer parte da propagação do Evangelho e da missão da igreja. Reflita isso. Uma hora a gente fala, então como fazer isso? Dando 10%? É só isso? É lei? Não é? Como fica agora então Malaquias 3? Aplica-se à igreja? Não aplica-se? Antes dessa discussão, entenda, não tem como ser cristão e não envolver as questões econômicas no compromisso da obra de Cristo, da obra de Deus. Isso nós vimos e não é tão difícil de ver na palavra de Deus esse princípio. Pense sobre isso, Deus abençoe você.